Editorial. Ir na Assembleia nos dias de protesto é ficar sabendo de coisas do Arco da Velha. São informações que correm de boca em boca na chamada Rádio Peão, onde tudo se sabe, tudo se vê e ninguém assume nenhuma responsabilidade por aquilo que está sendo dito. Ontem foi um desses dias, agitado, sisudo, com seguranças prevenidos para o pior, que não aconteceu, mas de cara já se sabia que seria uma manhã efervescente, ou como dizia minha tia Laura, manhã que o capeta andou solto com 3 laçadas no rabo. Assim que os ônibus começaram a chegar na principal artéria do Parque dos Poderes, governador Pedro Pedrocian, a temperatura subia, com as pessoas descendo na base para o que der e vier, muito bem orientadas pelo sindicato interessado em contrapor a ação da CPI da JBS, que pretende caçar os privilégios dados pelo atual governo estadual a essa multinacional brasileira da sonegação de impostos, que só para o governo estadual deve alguns bilhões de reais. O protesto foi inédito, mas ordeiro. Pela primeira vez vimos pessoas brigando para que os deputados mantivessem esse privilégio aloprado dado à JBS, cujos donos estão presos e que desejam continuar com o privilégio de continuar sonegando, como fizeram até agora, com o aval do governo do estado. Voltando aos funcionários, o protesto deles é legítimo. Defendem seus empregos no momento difícil da economia, mas para que continuem empregados precisam que o governo estadual deponha as armas, mantenha os tares e abra mão dos bloqueios judiciais. Na prática, trata-se de uma indecência que agride o mais puro, baixo senso de moralidade e bons costumes, em nome dessa quadrilha que se sustentou até agora sonegando com o beneplácito do governo que aí está, e para o qual os Batista afirmaram em delação premiada que deram 38 milhões como propina para o governador, comprando assim um passaporte, um salvo-conduto para sonegar impostos estaduais. Pasmem, oficialmente. Logo que começou o denuncismo da JBS contra figuras do nosso estado, seria de se prever que haveria por parte dos denunciados, entre eles o governador, retaliações contra os denunciantes, a JBS, cujos donos Joesley e Wesley continuam presos e acho que assim ficarão por bom tempo. Não é novidade que o dinheiro sujo da JBS já está fazendo estrago na vida dos políticos que se miscuiram nessa bandalheira. O mais grave, sonegaram 10 bilhões de reais só em Mato Grosso do Sul, o que daria por cima 1 bilhão em impostos estaduais, fora os federais, etc, etc. O governo estadual poderia, com essa grana, pagar dívidas, construir casas, hospitais, estradas,
melhorar escolas, etc. Poderia pagar a dívida do Estado calculada em 7 bilhões e ainda sobraria em troco para comprar balinhas 3 bilhões, que é o orçamento anual da nossa prefeitura da capital. Foi uma operação onde o Estado perdeu, os servidores perderam e os municípios, porque essa grana não entrou no rateio do bolo mensal do Fundo de Participação, que é parte que cabem às cidades de Mato Grosso do Sul. Pedir para que não se puna o infrator é inusitado. É aceitar a convivência com a ladroagem. É conviver com o crime, aceitando-o de forma a não perder benefício e tratando o Estado como uma empresa particular que pode ser vendida ou transacionada a qualquer preço. Intimidar deputados porque estão cumprindo o dever é aceitar descalabros do tipo o poste mijando no cachorro. É dever constitucional dos legisladores, assim como a justiça e administradores públicos, apurar, investigar e punir qualquer quadrilha, especialmente essa da JBS, sem que se olhe para as consequências, porque aceitar que surrupiem ao Estado será o convívio manso e pacífico com a marginalidade e a traição aos princípios democráticos. Será o aprisionamento do Estado nas mãos dessa meia dúzia em desfavor da maioria que paga impostos. Particularmente, sou contra os privilégios que deram a essa corja de canalhas disfarçada de empresários. Não podem eles concorrer com o empresariado sério que ainda existe no setor, ainda que as avanças causem desemprego, porque não pode a sociedade depender dessa bandidagem para sobreviver à crise, até porque essa crise que aí está existe justamente porque os bandidos se apossaram do Estado para tratá-lo como se fosse um refém. Aceitar esse desatino é trafegar na contramão da moralidade e dos bons costumes. É acreditar que o mal governe em detrimento dos bons. O governador, que é turrão, tem 2 caminhos. Aceita a chantagem da JBS e baixa a guarda para manter empregos, convivendo com a sonegação fiscal milionária em nome da não criação de uma crise para a nossa pecuária, ou vai pro pau mostrando que não tem culpa no cartório acerca do seu comprometimento com a JBS e para tudo, para recomeçar novamente da estaca zero, decretando intervenção nas plantas frigoríficas da JBS, obrigando-os a recolher impostos e prosseguir com as operações, aceitando o fato desses empresários canalhas terem encurralado um Estado fraco o bastante para o enfrentamento entre criminosos e a lei. A queda de braço JBS, governo do Estado, está no ar. Bom dia.